Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre a glória de Deus. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Embora todos os templos sejam considerados basicamente como um, ainda assim esta frase, a glória desta casa será maior, é simplesmente pelo fato de que a presença nesse dia do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, seria o motivo da glória citado no versículo. A volta dos exilados. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote, dizendo que Deus interrogava a respeito da reedificação do templo. O ministério do profeta menor Ageu foi separado de Sofonias, também profeta menor, por aproximadamente 100 anos. Os exilados retornaram da Babilônia para a Terra Santa e cumpriram o período de 70 anos de cativeiro profetizado por Jeremias. Quando foi citado que Ageu e Sofonias eram profetas menores, não era por questão de importância, mas sim pelo volume do texto na Bíblia. Nessa época, Zorobabel, um descendente de Davi e da casa de Judá, liderou o primeiro grupo de cerca de 50 mil homens da Babilônia para a Terra Santa. De forma imediata foi lançado o alicerce do templo. No entanto, antes da reconstrução do templo ser reiniciada, aconteceram muitos empecilhos e a reconstrução do templo ficou parada por um longo período. Esse reinício foi inspirado pelas profecias tanto de Ageu como de Zacarias, que viram o templo terminado. O livro de Ageu registra a falta de disposição dos exilados que haviam voltado para construir. A vergonha que eles sentiam pela sua inferioridade da casa nova e o temor que sentiam do governador persa porque eles estavam para construir sem a sua permissão. A incredulidade nos paralisa. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? A incredulidade nunca tem falta de argumentos, mas sempre tem como seu defeito principal o de deixar Deus de fora. O argumento religioso dessa época era: o tempo quer dizer, os 70 anos de cativeiro ainda não haviam expirado, portanto a reconstrução do templo deveria esperar. Como outra desculpa, eles diziam que não tinham a permissão do rei. A prisão sem muros. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor através do profeta Ageu, dizendo. Então veio a palavra do Senhor, é repetido no versículo anterior pelo Espírito Santo, e de modo intencional, a sua intenção era impressionar sobre o povo a seriedade da situação e a profundidade do pecado deles. A ironia do Espírito Santo. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: porventura é tempo para vocês de habitar nas suas casas de fino acabamento, enquanto a minha fica destruída? Na pergunta feita pelo Espírito Santo, é tempo para vocês? A ênfase está no pronome vocês. Ela é feita num tom tanto irônico, como as palavras este povo são empregadas em vez de meu povo no versículo 2. Na expressão para vocês habitar em casa de fino acabamento, apresenta o Espírito Santo comparando entre as casas deles e a sua casa. A comparação não é favorável para o povo de Deus. As feridas da alma. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. É raro que o Espírito Santo descreva tão claramente a causa da falta de progressão do povo, como ele o faz nesse versículo em particular. Entre outras coisas, ele nos mostra que o fato de desviar o dinheiro da obra de Deus para uso pessoal causa a pobreza da alma e muitas vezes a do bolso. Embora eles tivessem boas casas para morar,
parece que haviam sido visitados com uma colheita escassa e saúde física fraca. Nessas afirmações feitas pelo Espírito Santo por intermédio do profeta, a pessoa é levada a perceber o que Deus pode fazer e o que Ele não fará. A resposta do povo, o arrependimento. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 12, diz assim: E ouviu Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como tinha enviado o Senhor seu Deus, e temeu o povo diante do Senhor. Zorobabel era governador de Judá, sem dúvida designado pelo rei da Pérsia. Felizmente, a liderança encabeçada por Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, dava o exemplo em que dizia a respeito à obediência. A última frase, temeu o povo diante do Senhor, revela a reação das pessoas ao ouvir a mensagem, e com razão. O general dos generais ao nosso favor. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O coração obediente do governador de Judá, Zorobabel, de Josué, o sumo sacerdote, e o restante do povo é recompensado nesse versículo com a expressão: Eu estou convosco. Não pode haver bênção maior do que o Senhor estar com uma pessoa. O avivamento através do Espírito Santo. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 14, diz assim: E despertou o Senhor o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor, seu Deus. Esse é um dos poucos exemplos registrados em que todos os líderes e todo o povo se animaram a obedecer, do quais, pelo Espírito Santo, foram avivados. O efeito da incredulidade e da apostasia. Em Ageu, no capítulo 1, versículo 15, diz assim: Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Podemos observar neste versículo que a mensagem profética foi entregue no 1º dia do 6º mês, conforme o 1º versículo, e obedecida no dia 24 do mesmo mês. Felizmente, eles obedeceram. No entanto, isso demonstra a lentidão do coração para aceitar a palavra do Senhor e obedecer a ela. A frase no 2º ano do rei Dario reconhece a supremacia dos gentios e do pecado de Judá, que resultou nessa autoridade enganosa. Eles não quiseram o Senhor como rei, portanto o Senhor deu a eles um rei gentio. Pior ainda, cerca de 550 anos mais tarde, vemos um povo que desacreditou em Cristo e reconheceu a César, um rigoroso capataz. Em João, no capítulo 19, versículo 15, diz: Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes e o restante do povo. A falta de fé nos cega. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Alguns que estavam ali presentes naquele dia, sem dúvida como jovens, haviam visto o templo em todo o seu esplendor e glória. A segunda pergunta: e como vocês veem agora, tem intenção de expressar o pensamento do coração daquele povo que tendia para a infidelidade pelo que os seus olhos estavam vendo. O Espírito Santo, ao sondar os seus pensamentos, respondeu à pergunta por eles ao dizer: não é como nada diante dos seus olhos. Em todo momento, o Filho de Deus deve ver com o olho da fé, além das circunstâncias que o rodeiam. Deus sempre quer fazer aliança com seu povo. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 4, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos.
O esforço mencionado aqui só pode ser feito pela fé no Senhor e na sua palavra, e por meio dela. A fé que tem Cristo e a cruz como seu firmamento pode sempre ter a certeza da presença do Espírito Santo. Daí a promessa, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Sermão do dono do ouro e da prata. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A razão para esta passagem é porque o povo estava pensando no que esse templo presente seria em comparação com o templo de Salomão. Enquanto o anterior tinha muita prata e ouro, o templo atual teria pouco ou nada desses metais. O povo ficou constrangido por isso. No entanto, o Senhor, por meio do profeta, disse que a glória do templo não está na prata nem no ouro, mas no seu espírito. Razões pelas quais não eram abençoados. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 14, diz assim: então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Essa acusação feita pelo Senhor é grave. Deve ser observado que o Senhor diz: este povo e não meu povo, porque pelos seus atos eles haviam rejeitado a Deus. E tudo o que oferecem é imundo. Refere-se aos seus sacrifícios, que de fato não eram aceitos pelo Senhor. Uma parte, se não a maioria do problema, era que eles acreditavam que os sacrifícios em si mesmos eram suficientes e que todas as demais tarefas feitas no templo, quando havia um templo, tinham pouca consequência. Portanto, pelas suas ações, eles tinham determinado, segundo o plano de Deus, o que era necessário e o que não era necessário, desse modo, inventando sua própria salvação. O sacrifício que Deus reprova. Em Ageu, no capítulo 2, do 11 ao 14, assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em algo dessas coisas, ela ficará impura? Sim, respondeu os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Deus repreende os religiosos. No versículo 11, onde tem, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: tem intenção de se dirigir aos sacerdotes, os quais deveriam executar os deveres espirituais e as tarefas rituais de acordo com como estava nas escrituras sagradas. Os versículos do 12 ao 14 revelam a verdade de que os sacrifícios, por mais santos que sejam em si mesmos, não pode santificar a desobediência e a teimosia, no que diz respeito ao apego forte e excessivo às próprias ideias. O que é santo não pode santificar o que é incrédulo, mas o que é imundo contamina o que é santo. A presença do mal destrói a santidade, mas a presença de Deus exclui o mal. E quando o Senhor é reconhecido, o poder da sua presença elimina a contaminação e traz a bênção. Podemos observar isto no livro de Levítico. Em Levítico 6, no versículo 27 diz: tudo que tocar na carne se tornará santo, e se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. O senso espiritual. Em Ageu 2, no versículo 15, diz assim: agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. De hoje em diante reconsiderem como eram as coisas antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isto. Desde hoje em diante, exige que um inventário espiritual seja feito no presente momento, antes de colocar pedra sobre pedra. Por intermédio do profeta, o Espírito Santo mostrará ao povo exatamente onde eles estão, onde haviam estado e a razão pelas suas dificuldades.
fora da vontade de Deus. Em Ageu capítulo 2, no versículo 16, diz assim: depois daquele tempo, quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. A expressão depois daquele tempo encontrada nesse versículo tem a ver com todo esse período dos últimos 16 anos. Era um tempo bem longo para estar fora da vontade de Deus. Isso porque estar fora da sua vontade significa estar fora da sua bênção. A ideia do versículo é: quando eles esperavam certa quantidade nas suas colheitas, de fato apenas obtinham a metade. Um Deus de aliança. Em Ageu capítulo 2, versículo 18 diz assim: considere, pois, em vosso coração, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia que se lançou o alicerce do templo do Senhor, considere, pois, em vosso coração. A ideia deste versículo era que ele estava falando do dia 24 do 9º mês, que é o próprio dia e momento em que essa profecia estava sendo dada. O Senhor está de fato dizendo que eles deveriam considerar esses anos como perda. Então, começando nesse mesmo dia, eles deveriam observar como o Senhor os abençoaria na medida em que eles o obedecessem. O que eles iriam ver de forma imediata. Um Deus fiel. Em Ageu, no capítulo 12, versículo 19, diz assim: porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde esse dia vos abençoarei. Nessa oportunidade em particular, no início da estação, não havia modo deles saberem exatamente como seria a colheita. No entanto, o Senhor, por meio do profeta, está dizendo que, independente de como a videira, a figueira, a romeira, a oliveira parecessem no presente, Ele faria com que a colheita fosse abundante. Ele diz: desde esse dia vos abençoarei. Esse dia, como dito, era o dia 24 do 9º mês. Em outras palavras, por causa da obediência deles, eles poderiam apontar mais tarde para esse dia como o início das bênçãos do Senhor. Deus adora um coração arrependido e obediente. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo fato de Zorobabel ser da linhagem de Davi e ser obediente ao Senhor, a vitória sobre os inimigos era genuína. Naquele dia, a expressão profética descreve o tempo da salvação e do julgamento de Deus. Aqui o foco imediato está sobre os inimigos que se juntam contra os que retornaram, mas essa promessa encontra pleno cumprimento em Cristo no dia do julgamento final. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que há nela será desnudada. O anel de selar. Na expressão servo meu, Zorobabel era o representante escolhido de Deus para cumprir a sua obra. Isaías falou de um grande servo que viria, do qual Zorobabel veio antes. Jesus é o perfeito descendente de Zorobabel e último real servo de Deus. Anel de selar é um símbolo de autoridade e poder. Em Ageu 2:23 é usado em Jeremias 22:24 para referir-se a quem é precioso para Deus. A cruz e Cristo. A cruz e Cristo é a expressão, é o contexto de maior importância em toda a Bíblia.
Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados, e Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e esperança para a sua vida. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Efésios 2, do versículo 8 ao 9 diz: e disse Paulo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Alguns comportamentos importantes para a nossa fé não morrer. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e queremos agradar a liderança eclesiástica, sendo pastor, sendo padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem que já tem sua tendência pecaminosa e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. A igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com a sua fé e a sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isso nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que eu te peço hoje, pelas essas pessoas que estão escutando a tua palavra, Senhor, que elas possam ser alcançadas pelo teu Espírito, Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Te peço pelas essas pessoas, para que elas possam começar a andar no caminho da fé, que elas não venham desanimar, que elas possam ser libertas dos vícios, dos enganos que afastam o Senhor da nossa presença. Pai eterno, Pai amado, o Senhor é fiel, é um Deus, é um Pai todo-poderoso, é um Deus fiel que começa e termina a grande obra. Então eu te peço pela vida dessas pessoas, Senhor, que a tua palavra não volta vazia nunca, meu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essas pessoas possam ser transformadas e sentir a alegria de estar na tua presença, Senhor, realizando a tua obra, meu Pai. Que ela nunca venha se decepcionar, meu Pai, com o homem, meu Pai, porque a nossa aliança é com o Senhor somente, Deus. Deus amado, Deus querido, que o cordão umbilical seja só com o Senhor, meu Pai. Que esse cordão com a liderança seja cortado agora, meu Pai. E essas pessoas que escutam a tua palavra, que elas possam caminhar, meu Pai, e sentir a necessidade de ser a caminhada diária, a oração, onde tem poder para salvar, para curar, para libertar, e elas porem em prática e ela e a família dela serem salvas. É isso que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.